Oiê. Eu tento começar de outra forma, mas eu não sei. Oiê. Vou começar sempre aleatoriamente, me desculpa por isso, mas é isso. Decidi trazer meus livros pausados, porque eu pausei. E quando eu comecei a pensar nisso, eu ia trazer os livros pausados esse ano. Mas aí olhando no negócio lá do Goodreads, que eu tenho só para os livros que eu parei de ler, pausei, essas coisas, eu vi que eu não pausei tantos esse ano, o que é uma coisa muito boa. Mas eu vi outros muito bons que eu pausei, não necessariamente esse ano, e que me deram saudade. E aí eu pensei, vou fazer de todos os livros pausados que eu tenho vontade de retomar a leitura em algum momento. Eu vou começar com o primeiro que veio na minha cabeça. São dois, na verdade, que vem primeiro na minha cabeça, mas o primeiro que veio é Mrs. Dalloway. Sempre tive vontade de ler Virginia Woolf, e esse daqui eu comprei a gente ainda tava na pandemia, acho que foi em 2021. E esse aqui é em inglês, essa versão linda, acho que é da Penguin. Ele é bem bonito, é pequenininho, é todo artístico, mas eu tentei ler e eu estava no trem, indo pro trabalho, e assim, ler fluxo de consciência num trem em que tem, sei lá, 7 vendedores gritando água, amendoim, mentos, house, carregador de celular, fone Bluetooth, não é legal. Não. Então eu não consegui. Até li bastante, simplesmente não rendeu. E aí, como é uma leitura que não é tão fácil, você tem que estar prestando atenção, né? Tem que estar ali presente. E é em inglês, essa versão aqui é em inglês, eu comprei a versão nano da Antofágica. Vou tentar ler novamente Mrs. Dalloway em português nessa versão linda da Antofágica. Então eu acho que vai rolar mais se eu estiver lendo em português, né? Não que eu não consiga e não entender em inglês, mas eu acho que por ser um fluxo de consciência, eu acho que pode confundir um pouco mais. Então eu vou começar Mrs. Dalloway de novo em português, e aí depois algum dia eu releio e vejo o que eu consigo sentir com as duas línguas. O segundo que me vem à cabeça, que eu falei que viam dois quando eu penso assim, eu queria tanto terminar esse livro, é O Apanhador no Campo de Centeio. Cara, essa edição aqui andou comigo, porque eu juro, eu tentei muito gostar do Holden Caulfield, mas assim, eu não suporto esse adolescente. Eu acho que se eu tivesse lido mais nova, talvez eu tivesse gostado, tivesse conseguido ler e conseguido embarcar um pouco mais na história do Holden. E assim, é narrado todo por esse adolescente, o Holden Caulfield, que tá meio na crise ali de adolescentes, né? Todos nós passamos por essa crise. E assim, você tá aqui dentro da cabeça dele. E ele é um adolescente insuportável. Eu quero muito terminar. Eu sei que não vai dar em nada e tal. Ele faz uns questionamentos bons pra você que é jovem, está aí saindo ou na sua adolescência. Talvez você goste muito. E aí fale pra mim, por que você achou ele chato? Então, eu não sou mais adolescente, né? Eu já passei da adolescência tem um tempo. Talvez não tenha sido pra mim, mas eu gosto muito da escrita do Salinger. Eu li 9 Histórias, eu li Franny and Zoe, eu tô olhando pra lá porque eu tô olhando para os meus livros. E eu amei, sabe? Até Franny and Zoe, que é quase meio teatral, sabe? Então eu imaginei muito Franny and Zoe no palco, que é um cenário só, e a história se desenrola ali. Eu também não vou entrar em muito detalhe. E eu gosto muito da escrita do Salinger. E é muito difícil pra mim dizer que esse aqui não rolou. Parei porque realmente tava achando ele insuportável, mas pretendo voltar. E voltou. Eu gosto muito da escrita do Salinger e realmente ele tem umas coisas até maduras demais pra um adolescente que deve ter aqui no máximo uns 17 anos, 16, 17 anos, agora eu nem lembro se ele fala quantos anos ele tem. E ele é um adolescente meio rebelde sem causa, então é meio Poor Little Rich Kid, sabe? O outro livro que eu comecei e que também precisa ali parar, quase acender um incenso, poder emergir, é Grande Sertão Veredas. Tem todo marcadinho aqui, porque eu faço parte de um clube do livro, o Chicas e Dicas, e a gente, de vez em quando a gente quer ler um livro à parte,
a gente faz o que a gente chama de clube clandestino pra ficar lendo e trocando e se incentivando a ler tal livro. E um livro que a gente estava se incentivando e fez o clube clandestino foi Grande Sertão Veredas. O nosso objetivo era ler 50 capítulos por mês, 50 páginas, 50 páginas por mês, pra gente vencer ali aquele preconceito, a torcida de nariz que a gente tem da escola. É aquele livro que eu não sei se vocês já procuraram saber, se você já teve curiosidade em saber. É uma escrita bem, como é que eu posso dizer? Verbal, talvez? Não sei os termos corretos. Mas tem muitos maneirismos, muitas palavras que são inventadas. Guimarães Rosa é famoso por isso. E assim, é uma leitura que às vezes você tem determinados trechos que você tem que literalmente ler em voz alta pra você... Ah, tá, então é assim. Essa é a sonoridade disso e você ali capta no contexto o que aquela palavra quer dizer. É uma história muito interessante, mas precisa prestar atenção justamente por conta disso, do vocabulário do texto. É uma leitura que eu tenho muita vontade de terminar, então Grande Sertão Veredas eu também pausei, porque o dia a dia, ler no trem, ler à noite quando eu já tô cansada, não são lugares muito indicados pra você ler. Grande Sertão Veredas, pelo menos pra mim, que me distrai muito fácil com as coisas externas. Bom, eu vou tentar ler ele nas férias do final do ano, e eu também larguei porque eu realmente não tava conseguindo concentrar. Outro livro que eu pausei, e esse aqui eu pausei ano passado, talvez. Acho que eu perdi até a marcação de onde eu tava. Eu tava gostando muito, que é... Esqueci de falar o título do livro. É Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Vou te mostrar que sim, você já vai saber qual é esse livro. Tava gostando muito da leitura, mas começou a bater em pontos meio doloridos, confesso. E aí eu abandonei, procurei a terapia e... eu não sei se eu quero voltar, não sei se eu tô pronta pra voltar, porque eu não fiquei com uma memória sentimental muito boa. Eu marquei vários trechos, muitas coisas me deram insights e tudo mais, mas não consegui terminar. Talvez um dia em que eu esteja mais pronta, eu retorne. Eu sei que é muito bom, todo mundo indica, é uma leitura que eu vá retomar. E é uma leitura que eu realmente abandonei e me fez procurar terapia. Outra leitura que eu abandonei ano passado e que foi uma das opções do Clube do Livro, agora eu não lembro pra qual esse aqui perdeu. A Paula, que né, é a nossa mediadora do Clube do Livro, duas opções geralmente pra gente e a gente seleciona ali por meio de uma votação que acontece durante 24 horas pra escolher o livro que a gente vai fazer a leitura durante o mês. Esse aqui perdeu. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas também compraram esse, então nesse mês a gente comprou 2 livros, Selma Sonhou com a Cap. E assim, não é só esse bichinho que é muito fofo, a história é muito interessante. Quando eu retomar a leitura, eu vou ter que ler todo de novo. O que esse livro fala, né? Existe essa mulher, a Selma, que mora nesse lugarejo, e toda vez que ela sonha com este bichinho, alguém morre. Ela não sabe quem, então dentro de 24 horas, qualquer pessoa pode morrer. Inclusive a Selma, que sonhou com este bichinho. Ele existe de verdade, é muito fofo. É meio burro, meio zebra. É bem interessante. Eu abandonei porque eu achei um pouco maçante. Você fica naquela tensão, né? Meio pisando em ovos, assim. Eu parei acho que em 30%. Eu não cheguei aqui nessa segunda parte. Então eu parei, sei lá, bem no início aqui. Eu fiquei naquela coisa tipo, tá, a Selma já sonhou, cadê quem vai morrer? Até onde eu li, ninguém morreu. Quero muito voltar a ler, inclusive a Vicky, beijo Vicky, que foi comigo na Bienal do Livro e conseguiu comprar ele com um desconto. Leitura coletiva aí, amiga? Hein? Vou ficar aí o recadinho, beijos. E por último, mas não menos importante, eu gosto muito de Murakami. Eu sou apaixonada por Incolor, Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação. Esse título é gigante. Foi o primeiro livro que eu li dele e eu gostei muito da narrativa dele. Tenho minhas questões com o que é 1084, mas eu estava com saudade de ler Murakami. Eu tenho... E eu tenho Homens e Mulheres, que são contos, inclusive aquele filme Drive My Car, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano, concorreu a melhor filme, é um conto daqui. E aí eu comecei a ler e tal, mas eu também estava lendo Orgulho e Preconceito, junto com esse,
E eu acabei engrenando mais, continuando no Orgulho e Preconceito, porque também, mais uma vez, ser uma mood reader não é muito gratificante. Mas eu tava gostando, pelo menos do primeiro conto, Drive My Car. Eu pausei. Quero continuar. Talvez eu continue. Mas eu quero voltar a 1084, porque é uma trilogia. E eu só li o primeiro e já quero ler o segundo. Me deu uma saudade de saber o que aconteceu. E aí, Alan, outro recado para outro amigo do Clube do Livro. Vamos ler o livro 2? Já tá na hora, né? Tá? Me espere, me aguarde. Mas eu tava gostando. Inclusive, eu quero terminar de ler o Drive My Car pra assistir o filme. Eu acho que é uma boa forma de você, tipo, quem não conhece o trabalho do Murakami, de, sabe, encarar um Murakami pra entender como que é e tal. Eu separei aqui com post-it onde são os contos. 7 contos. O primeiro é o Drive My Car e o último é Homens Sem Mulheres, que é o título dessa coletânea. Então esses são os meus pausados que eu quero retomar. Bell Hooks, eu não sei se eu quero retomar muito. Então esses aqui são os que eu quero retomar a leitura em algum momento. Não sei, né? Coisas da vida eu acabei deixando pra lá. Se você leu algum desses e quer falar pra eu insistir que vale a pena, ou nem se deu o trabalho, pode passar pra próxima. Me deixa aí, me manda um recado. Se quiser ler junto comigo algum desses, como o Okapi, vamos aí pensar numa leitura coletiva que eu embarco. Quando tem mais gente lendo comigo, eu fico mais incentivada de não largar a leitura no meio. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Me diga aí se você já leu algum desses, se você amou, se você odiou, o que você achou. Se você quer ler algum comigo, e aí me dá uma forcinha mais de continuar a minha leitura. Tá? Beijo!